Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal novamente. Como vocês já devem ter visto, bom, se vocês não viram, vão ficar sabendo que no Flow Podcast, né, que é um podcast muito grande que tem aí na internet, foi o Marcos Eblin, que é um químico criacionista, e o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, né, ambos criacionistas da Terra Jovem, e eles foram falar um monte de besteira lá, né, um monte de groselha sobre evolução, que é de costume. Inclusive esses dois eu já fiz vários vídeos aqui no canal, né, rebatendo as besteiras que esses dois falam aí pela internet, né? Mas como repercutiu bastante, então a gente vai dar uma analisada aqui em alguns pontos específicos, né, e desmentir, né, as coisas que eles falam. E eu já fiz, na verdade, uma live aqui, o Café Evolutivo, para quem não viu, pode procurar. Eu acho que eu deixei o título algo como Marcos Eberlin e Rodrigo Silva negando ciência, algo assim. Vocês podem procurar também para ver que a gente viu alguns cortes, né? Então a gente analisou lá com os meus colegas, Cláudio Porto, Rodrigo, e a gente fez uma análise aí desses cortes, né? Agora a gente vai dar uma olhadinha em um outro trecho que eu acredito que eu não devo ter visto, né? Não devo ter olhado ali na live, tá? Então vamos ver aqui o que eles falam sobre a questão da coluna geológica. Então vamos lá, deixa eu soltar aqui. Agora, qual que é o ponto do Marcos? Se o pessoal de casa olhar para o lado esquerdo, você tem a coluna geológica como as coisas estão montadas, tá certo? O primeiro ponto que chama atenção ali são o trilobita. É o primeiro ser que aparece ali, ó, junto com a concha. Aquilo é um trilobita. É um trilobita, tem uma conchinha no meio. Isso, tem dois ali, ó, da direita e à esquerda. Exatamente. Tem um trilobita de um lado e outro do outro e uma concha no meio. O ponto que o Marcos chama atenção é o seguinte: se a evolução das espécies de Darwin fosse correta, cadê o resto da evolução na coluna geológica? Bom, então vocês viram aí, né? Espero que tenha saído aí o som direitinho, né? Que eles perguntam o seguinte: bem, se a evolução é verdadeira, né? Eles mostraram uma figura ali, né? Vou até aumentar aqui pra gente, ó, para vocês verem, ó, a figura que eles estão mostrando é essa daqui. Vou aumentar aqui na tela para vocês verem com mais clareza, tá? Essa é a figura ali mostrando então uma escala, né? Uma coluna geológica ou escala de tempo geológico, onde a gente tem ali, ela está desatualizada, né? Ele começa no Arqueano ali e tal, mas a gente tem o Adeano antes, né? Que começa desde a origem do planeta. Aí tem o Arqueano, Proterozoico, que são as unidades de tempo aí que dividem a escala de tempo geológica, né? Então, o Arqueano, o Proterozoico e o Adeano, que é anterior ainda ao Arqueano, são éons, assim como o Fanerozoico, que não tem, o nome não está sendo mostrado ali, mas o Fanerozoico ele compreende aqueles outras três eras ali, que é o Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, tá? Então eles estão mostrando ali, dizendo, olha, aí dentro ali daquele período de tempo ali, onde está escrito Paleozoico, existe períodos, né, divididos então em tempos menores, né, que são os períodos. Aí começa ali no Cambriano, se vocês olharem, né, vocês vão identificar, né, leia ali a palavra Cambriano, Ordoviciano, Siluriano e assim por diante. Bom, o ponto que eles estão trazendo é que, e a maioria dos criacionistas falam isso, né, é que ali no Cambriano a gente tem uma grande quantidade de fósseis de invertebrados marinhos que aparecem, dentre eles os trilobitas, né, que são invertebrados, né, do grupo dos artrópodes, né, com um exoesqueleto rígido, né, e eles aparecem ali no registro fóssil, tá? E aí você viu que o questionamento deles foi o seguinte: bem, se nós temos então a evolução como algo verdadeiro, né? Então, se ela ocorreu de forma sucessiva, né, e gradual até certo ponto também, que é outra coisa que a gente pode discutir. Então, cadê os outros fósseis, né? E aí eles dizem que não encontram esses fósseis, tá? Vamos soltar mais um pouquinho então, aqui só pra gente então terminar de ver a fala deles, ó. Porque se tudo começa de uma ameba que vai ampliando, essa história tá faltando um pedaço. Porque a trilobita já aparece ali, ou o trilobita ou a trilobita, eu sempre confundo isso, viu? Tanto faz, né? Mas já aparece um animal ali já aparece grande. É as trilobitas, viu? As trilobita, eu dei um Google aqui, achei. A trilobita, se ela já aparece ali, e a evolução é verdadeira, eu tenho que encontrar os ancestrais da trilobita para trás para fazer a linha
evolutiva. Esse é o primeiro problema. Cadê os ancestrais? Olha lá, Igor, você olha lá... que é tão vazio, que o período que ela aparece é chamado de Cambriano. E eles chamam de explosão cambriana. O que é explosão cambriana? A vida aparece ali no Paleozoico, puf, pronta. Bom, então você viu que é esse o ponto deles, né? Depois o Veblen continua falando ainda, né? Corroborando o que o Rodrigo falou. Olha, a vida aparece de repente, pronta, né? E não tem nada antes. É por isso que chama de explosão cambriana. Antes da gente pegar, né, esse ponto, de eu explicar esse ponto, vamos mais um pouquinho ver o que o Veblen fala. Tem vida, não tem vida, não tem vida, de repente, bum, aparece. Tá vendo só? O Veblen diz, não tem vida, né? Nos períodos anteriores, não tem vida, e de repente, bum, né? Aparece tudo ali, tá? É o primeiro problema. Olha os animais, a complexidade dos animais que aparecem ali. Bom, eu acho que já é o suficiente por enquanto para a gente já rebater esse ponto. Bem, gente, claro que eles estão errados, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou até ver se eu consigo fazer o compartilhamento da minha tela. Bom, gente, eu já consegui me ajeitar aqui, agora a gente vai ver onde que está o erro aí da afirmação deles. Então, eles dizem que não tem fósseis anteriores ao Cambriano, tá? Na verdade, a gente tem. O Cambriano, só para a gente se situar, ele é um período geológico que está datado mais ou menos entre 542 milhões de anos, né, arredondando aí, seria o início do período Cambriano, e o final dele, né, ele finaliza aí em torno de mais ou menos 588, 585 milhões de anos, né? Então essa chamada explosão cambriana que eles se referiram, né, seria um termo, né, usado aí pelos paleontólogos, né, para se referir a esse evento, né, de irradiação adaptativa, que é o surgimento de muitas formas de vida, de muitas espécies de invertebrados marinhos, né, e até mesmo os primeiros ancestrais aí dos vertebrados, e até mesmo a origem dos primeiros vertebrados, os primeiros peixes, né, podem ser datados aí do final do período cambriano, né? Algo em torno de 490 milhões de anos, um pouco antes disso até, né? Assim, é controverso, né, se já existia peixes assim com mandíbula, né, mas é certo que existia peixes sem mandíbulas no final desse período cambriano, tá? Então, mais próximo ali de 490, 495, 500 milhões de anos, é possível que já existisse, então. A gente tem evidências fósseis, né, dos primeiros peixes sem mandíbulas, tá? Bom, mas não vamos falar dos peixes aqui, né? Nós vamos falar, na verdade, né, de um ponto muito específico que eles estão falando, que é a ausência de fósseis. Evolução é verdade, então cadê os outros fósseis anteriores? Bom, eles existem, tá? Então, antes do Cambriano, ou seja, anterior a 542 milhões de anos, a gente tem, por exemplo, os primeiros vestígios que são considerados pela maioria dos geólogos e paleontólogos e biólogos como vestígios inequívocos da existência de vida, né, no nosso planeta, são chamados de estromatólitos. Esses estromatólitos mais antigos datam mais ou menos em torno de 3 bilhões a 3 bilhões e meio de anos. Há quem diga que tem até mesmo estromatólitos mais antigos, né? Mas no geral a gente pode encontrar uma maior concordância da idade desses estromatólitos em torno de 3 bilhões de anos ou 3 bilhões e meio, tá? Bom, os estromatólitos não vou entrar em detalhes como que eles se formam, mas eles são basicamente vestígios da atividade de micro-organismos, né? De bactérias, de organismos fotossintetizantes, tá? Em resumo, beleza? Muitos desses estromatólitos são indicativos até mesmo de ambientes de águas mais rasas, né? Ambientes marinhos rasos, né? Até porque deve ser um ambiente marinho raso, porque esses micro-organismos necessitam de luz para fazer fotossíntese, né? Então, são essas estruturas, algumas delas têm um formato mais de domo, né? Mas vocês estão vendo ali um corte, na verdade, dessa rocha, que a gente vê umas camadinhas, né? Umas camadinhas mostrando uma estratificação, que seria isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Aqui com a seta do meu mouse, eu apontando aqui todas essas camadinhas aqui. Tem uma caneta ali, inclusive, de escala, né? Existem outros vestígios de formas de vida, né? Vestígios que são atribuídos, né, à origem biogênica, que são chamados de biomarcadores ou fósseis químicos também, datados em rochas tanto da Austrália e África do Sul. Alguns autores colocam aí em torno de 3 bilhões e meio de anos também. Tem gente que acha que, na verdade, esses daí não são indicativos de fato. Tem gente que acha que os fósseis químicos, né, mais antigos, na verdade, eles datam de 2,7 bilhões de anos. Então, existe uma certa discussão em cima disso também. Mas o fato é que existe vestígio químico
de vida, né? São moléculas, né, vestígios de moléculas orgânicas que se preservam nas rochas, né? E a proporção, dependendo do tipo de molécula, por exemplo, a gente consegue saber, né, ou a proporção de elementos ali específicos, né? A gente consegue saber se aquela molécula, né, aquele vestígio químico, ele provém, por exemplo, das membranas celulares, né, de organismos que antes eram vivos, né? Tá? E consegue diferenciar isso, por exemplo, de uma origem não orgânica. Então, a gente tem sim esses vestígios, tá? De forma inequívoca, entre pelo menos 3 e 3,5 bilhões de anos, tanto estromatólitos e também os biomarcadores ou fósseis químicos, se você quiser também considerar aí essa evidência. Bom, também, como eu disse para vocês, há pessoas que, na verdade, dizem que há evidências, né? E aí eu estou mostrando um artigo, né, que foi publicado há um tempo atrás, né, não faz muito tempo, é relativamente recente, falando sobre a existência de estromatólitos, né, de origem biogênica, datando de 3,7 bilhões de anos. Tá? Então, existe, esses daí, acho que são, inclusive, se eu não me falha a memória, são da Austrália. Né? Esses mais antigos datam tanto ali da Austrália, né, quanto da África do Sul, tá? Essas estruturas. Aqui, por exemplo, nós temos também evidências, né? Esse artigo mostra evidências das primeiras formas de vida, que seriam filamentos que os pesquisadores encontraram nas rochas, né? Vestígios que ficaram preservados ali de possíveis organismos filamentosos, né? Datados de 3,7 até mesmo 4,2 bilhões de anos. Então temos aí sim indícios, né, de que a vida ela já existia há pelo menos 3 bilhões e meio e 4 bilhões de anos e não eram organismos tão complexos como a gente tem, por exemplo, alguns hoje, como alguns grupos de animais, plantas e etc. Né? Claro que esses organismos também já apresentavam seu nível de complexidade. Aqui, quando eu falo de complexidade, eu me refiro basicamente a níveis de organização, de organismos unicelulares, aqueles que são unicelulares de vida mais colonial, até chegar, por exemplo, nos multicelulares propriamente dito. Né? Então, eu estou falando muito mais nesses níveis de organização do que de outra coisa, tá? Porque esses organismos também eram complexos, né? Mas as primeiras formas de vida não eram essas daí, provavelmente. As primeiras formas de vida eram mais simples do que essas daí, tá bom? Então, é apenas para mostrar que sim, existe vestígios fósseis de outras formas de vida que é coerente com uma proposta de evolução da forma como os biólogos, como a ciência coloca hoje, tá bom? Bem, aqui a gente tem, né, mais um exemplo de microfósseis. Esses são os mais antigos, porque até agora eu mostrei para vocês, são os estromatólitos, que não são fósseis propriamente dito do organismo diretamente, mas eles são, na verdade, vestígios, né, da atividade, né, indiretos ali da atividade dos organismos. Tá? E aqui a gente tem alguns dos mais antigos fósseis propriamente dito, que seriam fósseis porque eles são estruturas dos próprios organismos que foram preservados nas rochas, né? Então, ao que tudo indica, a gente tem aí algumas dessas estruturas que são filamentos, até mesmo estruturas unicelulares, né? Que pequenas esférulas, né, que são encontradas nas rochas, né, preservadas. Lembrando que nós não temos matéria, não temos uma célula morta ali, mas apenas ali a preservação, né, da sua forma, né, que foi provavelmente mineralizada. Tá? Datados de 2,5 bilhões de anos na Austrália. Tá? Então a gente tem alguns desses exemplos na África do Sul, tá? Como a gente vê aí nessa imagem. E também temos outros vestígios que talvez sejam um pouco controversos, né? Datados de 2 bilhões de anos, que alguns autores aí identificaram como iquinofósseis, ou seja, são vestígios, na verdade, da presença indireta desses organismos, como, por exemplo, marcas de rastejamento num antigo fundo de um lago, por exemplo, né? Como esse daí que vocês estão vendo, que podem ser então esses traços fósseis de micro-organismos, né? Algum tipo de organismo talvez multicelular que caminhava, que se arrastava aí, provavelmente por algum tipo de lago, né? Antigo lago, tá? Bem, além, né, dessas todos esses vestígios, né, que a gente tem já a partir de 2 bilhões e meio de anos, a gente também tem fósseis. Esses daí são até mais recentes nessas publicações em que mostraram a existência de organismos multicelulares, né, que a gente não sabe exatamente o que eles são
Na verdade, os autores identificaram essa estrutura que vocês estão vendo, preservados de 1 bilhão de anos, tá? Eles foram identificados como um organismo, né, um grupo, né, na verdade, que a gente chama de holozoa, que inclui os animais, né, todos os animais que a gente conhece, animais verdadeiros, e seus parentes mais próximos, excluindo, por exemplo, os fungos, né? Que parentes mais próximos seriam esses, né? Alguns tipos de organismos unicelulares, por exemplo, que nós atribuímos, né, que nós chamamos grosseiramente aí de protozoários, né? Então, tudo que inclui alguns tipos de protozoários e os animais propriamente dito, né, forma esse grupo que a gente chama de holozoa. Então, isso aí seria então, um fóssil talvez mais antigo de um holozoa conhecido, né? Alguns autores aí dizem que isso aí pode ser talvez até mesmo assim um embrião, né? Então a formação ali de um zigoto em fase que foi fecundado, né? A célula masculina e feminina, e aí está em fase de formação ali de um embrião, né? Onde ocorre a multiplicação das células, né? Isso de 1 bilhão de anos. E aqui sim a gente tem um embrião, né? Alguns autores encontraram esses vestígios aqui, nesses restos preservados em rochas lá da China, datadas de 600 milhões de anos, né? E os autores atribuem aí aos primeiros embriões fósseis, provavelmente de alguns tipos de animais, algum tipo de holozoa, né? Ou algo parecido, tá? Bom, então, chegando aqui, né, percebam que até aqui eu comecei lá falando de outros fósseis e outros vestígios fósseis datados de 3 bilhões de anos, 4 bilhões, passando ali por 2 bilhões e meio de anos, estruturas esferoidais, né, lembrando células ou até mesmo estruturas filamentosas, até chegar aqui, por exemplo, né, então nessas estruturas que podem ser os primeiros holozoas ou até primeiros animais, datados daí entre 1 bilhão e 600 milhões de anos. E a partir de 600 milhões de anos a gente tem a famosa biota do Ediacarano. Aqui é uma figura ilustrativa, só para mostrar, né, porque às vezes os fósseis não são tão fáceis de observar. Então a gente tem ali uns desenhos que ilustram um pouco como que seriam esses organismos. Muitos autores atribuem alguns desses organismos aos primeiros animais, né? E outros autores acham que nem todos esses daí eram animais de fato, e na verdade era alguma outra coisa, né? Algum outro tipo de organismo multicelular, mas que não necessariamente um animal, né? Como por exemplo ali a gente vê da esquerda para a direita, né? O Ediacara, ciclomedusa. O ciclomedusa pode ser um tipo de organismo que vivia em colônia, né? Era uma colônia de organismos e não necessariamente um único organismo. O Charnia, o Rangia, Medusinites, tá? Tribrachidium, né? O Dicksonia, que é bastante conhecido, e esse sim provavelmente deve ser já considerado como um animal. O Spriggina também, tá? E assim por diante. O pré-cambrídeo. Inclusive esses três últimos que eu mencionei fazem parte desse grupo aí que a gente chama de Proarticulata, né? Alguns deles fazem parte do Proarticulata. Então a gente tem vários gêneros e várias espécies, né? Aí dezenas, né, conhecidas, desde o Vendio, por exemplo, né? E a gente está vendo uma ilustração dele. Tudo isso datado entre 600 milhões de anos e mais ou menos 540 milhões de anos. Esse é o intervalo de tempo em que aparecem então esses organismos já multicelulares e que são reconhecidos pela maioria dos paleontólogos, né, boa parte deles como animais, né, alguns deles pelo menos, né. Então a gente tem aí inclusive, né, os três principais grupos, né, desses Proarticulata, que inclui os Vendiamorpha, os Dipleurozoa, aquele no meio ali, e o Cephalozoa, que é aquele da ponta direita. Então, e eles têm diferenças entre eles, inclusive de nível de cefalização, ou seja, de formação de uma região anterior ali, né, que seria uma região mais onde teria um tipo, colocar entre aspas, de um cérebro primitivo, bem entre aspas, tá, pessoal? Bem, então a gente tem vários exemplos deles aqui. Eu vou passar aqui as imagens, né, mostrando. Aqui eu não vou me atentar a definições, né, e características específicas, porque eu até já fiz um vídeo, né, sobre isso aqui explicando. Talvez eu possa fazer um vídeo explicando melhor futuramente, mas eu já tenho um no canal aqui mais antigo. Talvez eu refaça o vídeo para deixar ele melhor, mais bonitinho, etc. E explicar melhor algumas coisas, né? Então aqui tem alguns desses fósseis, por exemplo, dos representantes dos Vendiamorpha, né? Esses animais eram um pouquinho menores, eram pequenos, a cabeça não era definida, né? Eles não tinham uma região anterior assim muito definida, né, em termos de cabeça.
Os Dipleurozoa são representados por esses daí que vocês estão vendo, incluindo o Dickinsonia, né? Nesse caso eles eram pequenos, tá? Alguns eram pequenos, outros eram grandes, e também não tinha uma região muito bem definida, né? Ali da cabeça, né? Da região anterior. E o Cefalozoa, como, né, o próprio nome aí é sugestivo, já apresenta uma região anterior, né? Já de uma cabeça bem definida, né? Tá? E aí a gente tem vários exemplares, como Spriggina, Iorgia, o pré-cambrídeo, Cefalonega, são vários gêneros e várias espécies conhecidas, né? Então a gente tem aí, sim, vários exemplos desses fósseis, né, que são animais, né? A maioria, boa parte dos autores, pelo que eu andei vendo, já atribuem esses fósseis como os primeiros animais. Então, além deles, né, a gente tem também outros fósseis, né, como, por exemplo, o Cloudina, que também existe algumas discussões, ele faz parte aí do grupo dos quinidários. Inclusive eu tenho colegas, amigos, né, que trabalham aí, né, paleontólogos que trabalham com essa área, né, trabalham diretamente com esses fósseis de animais, que inclusive esses que você está vendo aí, né, que é o Cloudina, por exemplo, ele é encontrado no Brasil, né, tem fósseis encontrados em algumas regiões aqui do Brasil, do Cloudina, também aí em torno de 635, 542 milhões de anos, tá? E nós temos também a corumbela, né? Corumbela werneri é uma das espécies, tem outras, também encontrada aqui no Brasil. Então aí vocês veem um desenho, né, ilustrativo de um artigo, inclusive, de uma amiga minha, a professora Miriam, né, que fizeram aqui uma ilustração de como seria esse bicho, né, que era um bicho que tinha um talo aqui, que vivia preso aqui no substrato, né, e ele ficava ali, né, como parecia, e vivia parado ali, né, quer dizer, se mexia um pouco, mas ele ficava parado ali no substrato, né, tá? E então a gente tem os fósseis aqui, a imagem dos fósseis, eles não são tão fáceis, né, da gente reconhecer, mas os especialistas que estudam esses animais, esses fósseis, já fizeram reconstrução de como ele poderia ser, tudo isso baseado em evidências, tá? Não é achismo, tá bom? Então se você quiser entender como que é feita essas reconstruções, você tem que ler bastante, tem que estudar a fundo isso aqui para saber como é que é feito, tal, porque e não ficar com a falsa impressão de que é tudo achismo dos cientistas e dos paleontólogos, tá? Aí é o que, mais uma vez, o círculo medusa, né, que alguns autores acham que não pode nem ser um animal ainda, mas uma colônia microbiana, né, de micro-organismos, né? O Charnia também, tá? E o Kimberella, que esse daqui não ocorre no Brasil, né, mas é muito interessante também, que é um fóssil que é atribuído talvez aí aos primeiros moluscos, né? Talvez um primeiro animal aí que poderia se atribuir ao grupo dos moluscos. E também temos outros casos de fósseis, né, de organismos que foram encontrados, né, como esses lofoforados basais, que também são grupos relacionados aos moluscos. Tá? Então, basicamente, gente, o que eu gostaria de mostrar aí para vocês era isso, né? Só para deixar bem claro aí que sim, né, existem vários artigos, isso já é conhecido há muito tempo. É só o Marcos Eblin e o Rodrigo Silva e outros criacionistas que não conhecem esses fósseis. E, claro, existe discussão qual que é a relação de parentesco, né, desses fósseis com os fósseis que aparecem a partir do Cambriano, né? Essa discussão de fato existe. Há autores que acham que esses fósseis eles são de organismos mais distantes filogeneticamente, outros acham que talvez eles possam, alguns deles pelo menos, representar ancestrais mais próximos aí, né, organismos que poderiam ser identificados como possíveis ancestrais e algumas das espécies que aparecem no Cambriano. Então, por exemplo, já teve gente que disse que o Spriggina, né, que eu mostrei agora há pouco, ele seria talvez um precursor dos primeiros artrópodes, né, talvez até mesmo dos trilobites, né? E então existe aí uma certa discussão em relação a isso, embora haja discordâncias. Bem, o importante para a gente saber, por enquanto, né, para esse vídeo não ficar longo, é que sim, os fósseis existem e eles estão mentindo para o público, tá? Eles estão mentindo ou eles são muito ignorantes em relação ao tema, né? Que seja que qualquer uma das duas possibilidades é uma possibilidade muito ruim, né, para eles. Bem, então é isso. Agradeço demais a compreensão de vocês, aí a audiência, espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem, tá, eu posso fazer um vídeo aí detalhando a anatomia, a estrutura, a evolução desses grupos para vocês, ou vocês podem ver também um vídeo que eu fiz aqui, um vídeo antigo, eu acho que é respondendo ao trailer da novela Gênesis.
Eu acredito que eu deixei esse vídeo no ar, se eu não tirei ele, talvez eu deva fazer outro, tá? Se vocês não encontrarem esse vídeo por aí, aqui no canal, vocês podem pedir aqui nos comentários, ó, faz o vídeo aí detalhando aí essa questão dos fósseis do pré-cambriano, que aí a gente faz, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima.